Então, primeiramente, agradecer ao convite, né, do Éder, da professora Gena e de todo esse enxame, e agradecer ao André Matos, né, que ele é fotógrafo, meliponicultor e me cedeu essas fotos lindas, essas abelhas que vocês estão vendo. A minha doação vai ser direcionada para a Fundação João de Freitas, né, que é uma fundação aqui da minha cidade, Juiz de Fora, que abriga idosos em situação de vulnerabilidade ou risco social. Né? Então, 100% do dinheiro arrecadado com as doações de hoje serão direcionados para essa fundação. Bom, a Juliana Pérez, né, meliponicultora, ela me deixou um dever de casa, que foi a pergunta se leite e própolis juntos fazem mal. Eu acredito que seja a mesma situação do leite e da manga, né? Não existe comprovação nenhuma, isso existe uma história por conta disso, no período de escravidão, no caso da manga, no caso da própolis não tem sentido nenhum essa pergunta, né? Não tem problema. Então, nós vamos falar de animais que necessitam de alimentação, né? Então, falamos do pasto, né? Então, qual é o pasto desses animais, né? Dessas abelhas, a gente especificamente está falando de abelha sem ferrão. É esse aí dessa foto, né? De preferência uma mata nativa, flores, né? Então, assim, sabemos que, por exemplo, cerca de 75% das matas nativas dependem da sua sobrevivência desses animais. E se for falar de alimentos, cerca de um terço dos alimentos que consumimos dependem quase que diretamente da polinização das abelhas, e é uma atividade que deve ser estimulada para o bem do ser humano e do seu ecossistema. Diferente de uma produção de gado, por exemplo, que necessita de um pasto também, só que é uma atividade que gera um dano ecológico enorme, né? Então, a Juliana, de novo, comentou sobre isso, né? Será que causa dano esse tipo de atividade, no caso da meliponicultura? O dano, entre aspas, é esse aí que vocês veem na foto. Na verdade, é benefício, né? Diferente de uma desertificação, por exemplo, causada pelo gado, né? Para vocês terem uma ideia, cerca de 70% da área devastada da Mata Amazônia é por conta de gado, né? E, assim, é uma atividade que agride muito a natureza. Para vocês terem uma ideia, para cada quilo de carne produzida, é necessário cerca de 10 a 20 mil litros de água potável. Né? Então, assim, a gente sabe que a abelha precisa de néctar, por exemplo, né, como fonte de carboidrato, de pólen, por exemplo, como fonte de proteína, e precisa também de oxigênio, né? Não sei se vocês sabem, né, os experts que estão aqui com certeza sabem disso. A abelha respira oxigênio, só que ela não tem nariz, né? A respiração dela é pelo tórax. E cerca de 50% do oxigênio do nosso planeta Terra vem de algas. Não essas, mas a maioria são algas unicelulares. Né? Então, a importância desses seres também. É interessante, né, porque todos os professores que falaram esses dias, eles comentaram do engrandecimento em lidar com abelhas, né? Então, a gente quando vai estudar abelha, a gente não consegue focar apenas nesses animais. É necessário olhar, ampliar, né? Então, o meliponicultor ou apicultor, ele vai olhar para a abelha, ele vai estudar o que faz bem para a abelha, ele vai chegar na flor, o que flor faz bem, que flor faz mal, né? Ele vai avaliar, por exemplo, a água da região, né? Isso vai influenciar também na qualidade do produto, até na saúde das abelhas deles. E um pedido que eu quero fazer para vocês, sem animosidade aqui com as apis, né? Ambas, abelhas sem ferrão nativas, abelhas com ferrão, apis mellifera, são todas da mesma família, família Apidae. E até trouxe uma frase aqui da Bíblia, vocês podem ler. Então, taxonomia. Né? Então, taxonomia é a parte da biologia que classifica e nomeia os seres vivos. Né? Então, dentro desses taxons, dessas classificações, reino, filo, classe, ordem, família, apis e os meliponídeos são iguais. Né? O que muda são as tribos,
né, o gênero e espécie. Então, eu coloquei a classificação aqui de um meliponicultor ou apicultor, né, pertencendo ao reino Animalia, como brincadeira da família Apidae. E aqui a Apis mellifera, por exemplo, a Madassaia. Né, vocês veem que as semelhanças são muito grandes. Então, assim, vocês vão notar que várias situações dessa apresentação, várias passagens dessa apresentação fazem menção ao Paulo Nogueira Neto, que traz reflexões muito sensatas, e ele fala essa questão da medicina popular. Né? Então, o que nós acreditamos? São produtos fantásticos, a medicina popular utiliza isso há muitos anos, há muito tempo, e que nem por isso exclui uma medicina convencional. Então, essa minha apresentação, por exemplo, não tem o intuito de fazer você abandonar o seu médico, o seu nutricionista e entrar de cara apenas nesses produtos apícolas. Sabe que são fantásticos e vocês vão ver um pouco mais sobre eles agora. Só que isso não exclui a necessidade de um profissional. E assim, nós temos muitas limitações. A maioria delas os estudos, a maioria deles que eu vou citar, são in vitro, são em animais, são pouquíssimos estudos em humanos, e por conta disso não são conclusivos. Mas são alimentos. Então, assim, com esses estudos que eu vou citar aqui, eu quero mostrar para vocês que existe um longo caminho ainda pela ciência, mas nós podemos utilizar esses alimentos como alimentos funcionais. Né? Então, podemos atribuir algumas qualidades a eles. Né? Esse é outro autor que eu gosto bastante, o Jerônimo Vilas Boas. Né? Ele traz essa frase, né, das propriedades terapêuticas, também comentando a medicina popular e mostrando que, sim, gradativamente a ciência ela está começando assim, 0,001% a estudar. Como o Juliano bem falou ontem, é um mundo muito inexplorado. São muitas espécies de abelhas, são muitas espécies de fontes florais dos produtos que essas abelhas fazem. Então, é um mundo que vai se demorar muito tempo ainda para realmente se descortinar. Interessante dessa foto, né? Se a gente for observar o cerumen, então o cerumen é esse material que encapa o copinho, o potinho que a abelha coloca o mel. Né? A gente usa normalmente cerumen como cera de ouvido na medicina, né? Mas aqui para os meliponicultores cerumen é a junção de própolis e cera. Né? Interessante, né? Porque é uma das diferenças do potinho dos meliponídeos para a maioria, né? Tem exceções. Para o favo da Apis mellifera, que é a abelha que é mais conhecida. Né? O favo da Apis mellifera é feito de cera de abelha. No caso aqui, tem um pouquinho de própolis. Então, esse mel está em contato com cera e com própolis também. Bom, vamos falar de atividades antimicrobianas. O que são micróbios? Esse termo ele vem do século XIX e esse termo ele se refere a animais muito pequenininhos, né? São vírus, bactérias, fungos. E o que eu quero deixar bem claro aqui não é porque existe um micróbio que esse ser é ruim. Né? Então, por exemplo, vocês ouviram nas aulas aqui que o mel ele possui sim muitas bactérias e não achem isso muito estranho, porque nós, seres humanos, nós somos compostos, na maior parte, por micro-organismos. Nós possuímos apenas 43% de células. Né? O restante são micro-organismos, bactérias, fungos, vírus e outros seres. Né? Então, por exemplo, tem pessoas que falam, eu tenho nojo disso e tal, então tá, então você não vai beijar ninguém, porque o beijo ele sempre é coletivo, você não beija uma pessoa, você beija a pessoa e as bactérias, os fungos, os vírus dela. Né? Então assim, é importante esse estudo da microbiota dos produtos apícolas, lógico, né? Porque a constituição dele é disso também. Né? Então, vamos falar brevemente de vírus, né? De fungos, são vários fungos também. Eu vou falar de um fungo mais especificamente unicelular, que causa a micose de unha, né? Mas existem fungos que fazem, por exemplo, queijos, existem fungos que são utilizados para fazer antibióticos, então esse e os fungos que podem ser comestíveis, tóxicos,
Enfim, então a gente vai começar falando de mel, né? Então, o pai da medicina, Hipócrates, ele recomendava o mel para todos os pacientes, né? E ele indicava o mel como um remédio universal. Agora, imaginem vocês, o doutor Hipócrates no consultório dele, todo paciente que saía, né, ele recebia uma indicação de mel. Acredito eu que, com certeza, ele não indicava para crianças menores de 3 anos. Isso eu vou explicar um pouquinho para vocês. Então, assim, são vários itens importantes, né, quando a gente procura um produto, com certeza, de boa qualidade. Né? Então, existe uma dificuldade hoje no nosso país, né? Vários produtos industrializados, eles são permitidos por lei de conter no rótulo mel, mas na composição preparado de mel, que é muito longe de mel, que é, na verdade, açúcar, xarope açucarado com gosto de mel. Um outro problema, e assim, para vocês terem ideia, a produção nacional desse preparado é igual ao do mel de aves. Agora, uma preocupação minha, daqui a pouco, será que vão ter produtos industrializados escrito mel de abelhas nativas e conter preparado de mel? Né? Então, isso é algo que as pessoas têm que ter consciência. Não é porque, por exemplo, um iogurte está escrito que tem mel, que ele vai ter mel. É estranho falar, né? Outro problema são os agrotóxicos. Né? Sabemos sim que são venenos que matam as abelhas, que contaminam nossos alimentos e nos contaminam também. Né? Então, por exemplo, um dos nossos amigos que falou em live em dias anteriores, comentou da perda de mais de 1.000 enxames de abelha jataí por conta de uma pulverização. Isso é um problema seríssimo. Né? Então, fica evidente para um meliponicultor que isso é grave, para um ser humano, às vezes, não, porque o problema não aparece, às vezes, igual na abelha, na hora. Aparece em anos de contato com esse veneno. Isso é um problema muito sério. Então, quando a gente fala de mel, eu estou falando que eu preciso de um produto de boa procedência, boa manipulação. Eu vou esmiuçar mais esse termo, que é muito importante. E eu preciso de um produto isento de veneno também. Né? Lógico que é importante, porque eu estou falando de propriedades benéficas para o ser humano. Né? Então, uma propriedade que pode ser maléfica, ele está contaminado. Né? Então, na internet, vocês vão encontrar vários vídeos ensinando como descobrir se o mel é verdadeiro ou se o mel não é verdadeiro. Pessoal, mas isso é bobagem. Né? Então, por exemplo, eu vou falar um pouco de pasteurização. Eu acredito também que o mel pasteurizado é um mel morto. Então, não adianta, né? Aquilo ser mel não ser pasteurizado ou ser mal manuseado. Então, por exemplo, o meleiro é um ladrão. É um ladrão que chega na colmeia, rouba o mel e vende por aí, a preço de banana, às vezes. Né? Um camarada desse, ele não sabe lidar com higiene com esse produto. Né? Ele vai pegar, vai às vezes pegar uma faca enferrujada, vai, a mão que vai na terra, ele vai mexer nesses produtos e vai vender. E aí é um problema sério, né? Porque é um produto que vai causar problema com grande certeza e, e isso é ruim para todo mundo, na verdade. É ruim para o ecossistema porque matou o enxame na maioria das vezes, é ruim para o consumidor. O mel mais famoso, né? Eu gosto de citar bastante esse mel mais famoso. Muitos acham que o mel mais famoso é o mel Manuka, né? O mel Manuka é o mel da Nova Zelândia, que ele é muito estudado. Eu vou comentar também sobre ele aqui nessa aula. É um mel muito estudado por ser medicinal. Então, tem muitos estudos comprovando a atividade antimicrobiana desse mel, por conta de uma substância que denominaram UMF. Vou mostrar para vocês. Mas, na verdade, o mel mais famoso é o mel Gibson. E, pessoal, entendam uma coisa. Não é porque o mel é famoso, por exemplo, na manuka ou própolis. Não é porque a própolis verde, por exemplo, é a mais famosa que ela é melhor. Eu acredito que essa é uma das perguntas mais frequentes que eu recebo. Qual que é o melhor mel? Qual que é melhor própolis? A resposta é alguém que falou isso também. Se alguém tiver essa resposta, essa pessoa não sabe o que está falando. Né? A gente tem indícios na ciência. Então, por exemplo, eu tenho teses que comparam própolis verde com vermelha. Eu tenho estudos que falam um pouco da composição da própolis baiana, da própolis captotrigona, né, da própolis de outras abelhas. Então, são indícios que a gente tem. Né? Mas agora, afirmar qual é melhor, qual a composição de todas, se alguém souber, nos diga, por favor. Né? Então, assim, um grande cuidado que nós temos que ter. Existem sinais tóxicos.
né? Esse mel já é reconhecido, né? Eu, com grande respeito ao grande taxonomista Linneu e ao nosso amigo Marcos Abelha, lá da Bahia, eu mudei o nome dessa abelhinha ladranzinha, né? Valestinelli pagã, né? Como diria minha avó, não é católica. E, né, ela infringe um dos mandamentos, um dos 10 mandamentos da Bíblia: não roubais. Essa abelha, ela rouba o mel, ela não forrageia. Na verdade, o forrageamento dela, né, a busca de alimento é em outros enxames, e ela produz o mel altamente tóxico. Então, acredita-se que ele é tóxico por conta de substâncias ácidas que ele libera no momento do ataque e ele ingere para fazer o transporte. E isso provavelmente transforma esse mel em tóxico, né? Então, é um mel que a gente deve evitar. Essa questão é muito importante, é muito mal compreendida, né? A questão do botulismo da hepatite A e de coliformes fecais. Foi uma conversa intensa que eu tive, por exemplo, com a doutora Gena, né? Mandei mensagem ontem para ela, inclusive, um tempo atrás. Então, assim, é, os produtos apícolas, eles normalmente eles não são contaminados pelas abelhas com estes contaminantes, né? Eles são contaminados pelo homem. Então, por exemplo, uma lida com esses produtos sem higiene, aí sim pode haver botulismo, pode haver hepatite A e pode haver coliformes fecais, né? Então, existe uma necessidade de maior entendimento desses, desses contaminantes para não haver confusões também. Então, por exemplo, o vírus da hepatite A, ele pode ser destruído a temperaturas que chegam a 85 graus. Uma pasteurização, hoje o Ministério da Agricultura indica, por exemplo, a pasteurização até 71 graus. Não pega o vírus da hepatite A. Ou então, por exemplo, o botulismo, os poros do botulismo, ele é uma forma de preservação dessa bactéria. No mel, normalmente não se encontra a toxina, né, que é altamente letal até para o adulto, mas o esporo pode conter, né, se mal manuseado. Essa é uma questão importante, tá? Mas mesmo assim, se os alimentos que contêm esse esporo, se forem pasteurizados, não vai ser eliminado o botulismo, nem a toxina e nem o esporo. As temperaturas necessárias para desnaturar tanto essa toxina quanto o esporo são muito mais altas do que a pasteurização convencional, que chega até 70 graus. Tá? E, assim, e o que a gente recomenda realmente a crianças, mesmo sabendo que é uma questão de mais higiene do apicultor, indicamos crianças apenas acima de 3 anos consumirem mel e produtos apícolas. Né? Eu sempre falo o seguinte: se um ser humano ele vai viver até 80 anos, ele tem 80 menos 3 para consumir tudo isso. Não tem necessidade de consumir nessa época. Tá? Por mais que a gente saiba que possa trazer benefícios, tem riscos. Né? Então, imagine que um apicultor lidou mal com aquele produto, contaminou o mel com esporos do Clostridium botulinum. A criança, ela não. Assim, os estudos são distantes. Alguns estudos falam que crianças até 1 ano não conseguem destruir esse esporo, outros estudos 2 anos, outros 3. Por isso que eu falo, por segurança, 3 anos. Né? Então, não tem necessidade. E eu gosto de falar, sempre que eu falo do botulismo, né, a lei do retorno, a lei do karma, né, porque muitos têm medo do Clostridium botulinum, no botulismo, da toxina botulínica, só que hoje é uma prática médica aplicar essa toxina naturalmente manufaturada para fins estéticos. Né? Então, algo que era temido, não pode, tem que pasteurizar, sabendo que isso é um tema bem controverso, é utilizada hoje pela medicina. Né? E interessante, né? Quando a gente estuda a abelha, eu vou falar um pouquinho dessa Schwartziana quadripunctata. O nome dela é difícil, né? Assim como do Arnold Schwarzenegger, parece que são os mesmos nomes. No caso do Arnold é a espécie, no caso dessa abelhinha é o gênero. Mas essa abelhinha, existem indícios de que ela utiliza muitos excrementos, né? Então,
foi outro tema que eu conversei bastante com a doutora Gena, e ela fala que no manejo do meliponário é possível oferecer barros para essas abelhas não pegarem esses excrementos, né? E mesmo se elas pegarem, os excrementos são utilizados principalmente em partes externas da colmeia. Ela não usa, por exemplo, na composição do cerumen, que vai entrar em contato direto com o mel. E dizem que é um mel muito gostoso dessa abelhinha. Essa é uma dúvida minha, né? Então, a fonte proteica mais comum das abelhas é o pólen, né? No caso, quando o pólen é estocado, é chamado de pão de abelha ou samburá, né? Os meliponicultores falam bastante desse nome. Mas foram descobertas algumas abelhas que, ao invés de consumir o pólen como fonte proteica, utilizam carniça, né? Então, será que essa abelha faz um mel de boa qualidade? Eu acredito que não, mas eu coloquei uma interrogação aí. Né? Então, de novo, né, a Irapuá, por exemplo, chamada até de abelha cachorro aqui na minha região, ela coleta sim esses excrementos, né, mas no manejo adequado do meliponário pode trazer muita segurança nessa questão, né, desses hábitos anti-higiênicos dessas abelhas. Né? E aqui uma fofoca, né, o grande professor Kerr, ele no ano, se não me engano, de 1975, ele observou algumas abelhas apis melliferae cutelares ou então enfim, duas subespécies, a italiana e a africana, africanizada. Ele observou que elas podem coletar água de esgotos e elas podem andar sobre pés humanos. Então, assim, vejam como que é importante o entorno do meliponário, do apiário ser cuidado. Então, por exemplo, se possui apenas esgoto em volta desse meliponário, a abelha vai coletar essa água, infelizmente. Né? Ou então essas abelhas que precisam de barros na construção do seu ninho, se não tem barro e tem apenas fezes, ela vai pegar, possivelmente. Então, o meliponicultor tem que cuidar de todo esse ecossistema para garantir um produto final de excelência. E esse cuidado, o apicultor, lógico que tem que ter. Então, por exemplo, a Universidade de Viçosa já até estudou qual refrigerante a apis mellifera mais gosta, né? Porque na falta de produtos naturais, ela vai coletar refrigerante, sorvete, né? No caso dos meliponíferos, muito menos. Então, a gente vai falar de ação antibiótica, né? Antibiótica, antibactérias. São vários itens, né, que compõem esse arsenal do antibiótico, dos MEIs, né? O que eu gostaria de citar aqui é a glicose oxidase, é uma enzima produzida pelas abelhas, e essa enzima ela forma o peróxido de hidrogênio, né, que é a água oxigenada, e forma outra substância que é responsável pela acidez do mel. Né? Então, assim, é sabido que essa água oxigenada, né, que contém o mel, ela tem um efeito altamente antibiótico. Só que altas temperaturas, 65 graus, já desnatura essa enzima. Né? Então, o que acontece? Aqueceu, ocorre perda da ação antibiótica desse produto. Né? Então, é uma preocupação muito grande. Né? Então, o que será que é melhor? Eu matar o produto, aquecendo ele e tentando garantir alguma qualidade, o que não garante, ou então realmente investir em conhecimento e mostrar para o meliponicultor, para o apicultor, técnicas de higiene para eles manusear esse produto. Né? Então, a acidez, o pH dos méis é baixíssimo. A média do pH do mel de apis e do mel de meliponídeos é cerca de 3,5, 3,6, são semelhantes. Mas os méis de meliponídeos tendem a ser um pouco mais ácidos. Né? Então, terpenos, pinosembrina, são várias substâncias que conferem essa qualidade antibiótica. E, pessoal, eu não estou falando mal de álcool gel. Tem que usar álcool gel nesse momento, tá? Fica em casa. Né? A abelha, ela não tem álcool gel para limpar as patinhas delas. Né? Então, o que elas vão fazer? Elas têm a necessidade de criar mecanismos antibióticos. Né? E é por isso que tem vários mecanismos. A gente não sabe todos, a gente sabe alguns. Né? Então, aquela tabelinha mostra alguns dos mecanismos que a abelha utiliza para se proteger de bactérias ruins ou de crescimento exagerado de boas também.
né? O mel ele é altamente sensível à luz, né? A gente fala de fotooxidação, né? Então, o mel deveria estar guardado em um potinho âmbar, igual de remédio, aquele vidrinho escuro, marronzinho, né? A gente não vê isso normalmente. Eu só vi um mel na Alemanha que contém um potinho âmbar. Para quê? Para proteger esse produto. Então, assim, por mais conhecimento que hoje o homem, o cientista, possa ter sobre esse produto, ele nunca vai ultrapassar o conhecimento inato das abelhas, né? Eu brinco que a maior especialista em mel, em própolis, em tudo isso do mundo são as abelhas. E se queremos aprender um pouco sobre esses produtos, nós precisamos observar como a abelha lida com eles. Então, por exemplo, a abelha coloca o mel no sol? Não coloca, né? A abelha normalmente coloca esse mel no escuro. Então, o mel ele tem que ser garantido de excesso de luminosidade ou até de luminosidade e inativação de várias substâncias pelo calor. Então, assim, eu falei de enzimas, mas eu não citei, por exemplo, algumas vitaminas. Por exemplo, alguns méis possuem níveis de vitamina C um pouco maiores, mas se eu aquecer, acabou a vitamina C, né? Desnaturação de enzimas, formação de produtos tóxicos como hidroximetilfurfural, né? Então, são vários malefícios aquecer esse produto. E aí a gente vai pensar, será que a abelha aquece mel? A abelha nunca aquece mel, né? Então, se o mel cristaliza, a gente pode colocar em banho-maria? Particularmente, eu abomino essa opinião, né? A abelha não faz isso, como que eu vou fazer? Ela sabe muito mais que eu, né? Então, na minha opinião, pasteurização é a morte do produto, né? Eu acredito que tem uma situação em que pode ser benéfica a pasteurização, né? Que seria pasteurizar o vidro, né? Aquecer o vidro para colocar, sim, esse produto fantástico lá dentro, né? Só isso. Né? E olha só que interessante, esse estudo foi feito com mel de apis, mas com certeza esse efeito ele deve, se for investigado, deve ser achado nos méis dos meliponídeos. Aceleramento do crescimento de bactérias boas do nosso intestino, né? Por conta de alguns pré-bióticos, algumas substâncias que possuem esses méis, né? Que fazem crescer bactérias boas no nosso organismo, que sabemos que são responsáveis por manter a nossa imunidade funcionante de maneira muito mais eficaz, né? Então, olha que interessante, né? Um crescimento até 100 vezes por conta desses prebióticos, né? Então, o mel, ele possui várias qualidades. A gente vai pontuar essa questão da questão antimicrobiana, mas o mel, inclusive, tem estudos, olha essa imagem, né? Foi uma revisão de 2017, né? Recente, uma revisão mostrando, um estudo mostrando benefícios do mel para os diabéticos, né? Então, a gente volta de novo nessa questão. Isso tem benefício? Tem estudo que mostra? Tem. Né? A gente pode até combinar de conversar mais sobre isso. Só que o médico, o nutricionista, ele deve ser consultado, né? Então, eu conversei uma vez com um professor meu que eu gostava bastante e perguntei, o diabético pode consumir mel? Ele falou, pode. Ele consome açúcar, desculpa, macarrão, arroz. A questão é a quantidade. Então, deve ser numa dieta balanceada, o mel ele pode trazer benefícios, sim. Né? Então, tem estudos mostrando o mel protegendo o estômago, propriedades anticancerígenas, antioxidantes, enfim, são vários estudos mostrando por vários mecanismos. No caso aqui, são mecanismos que mostram efeitos antitumorais do mel, né? Por exemplo, modulação do estresse oxidativo, diminuindo as espécies reativas de oxigênio, enfim, são várias formas de atuar através dessas substâncias que vocês observam em cima do mel e dos seus produtos em prol do ser humano. Agora, essa tese de doutorado aqui, eu não canso de ler ela, né? Eu adoraria conversar com o autor, o cara é genial. Ele estudou, na verdade, 12 méis de 12 espécies de abelhas sem ferrão. Eu coloquei 13 porque ele estuda mel de abelha jataí, ele divide, né, em mel da abelha jataí de Minas e uma de São Paulo. Ele estudou 25 méis de abelhas de apis mellifera, não pasteurizados, vejam que interessante, unifloral e multifloral. Ele comparou com o preparado de mel, a gente pode falar assim, e comparou com o mel manuka, que é um mel famoso, né, por ter propriedades antimicrobianas.
Enfim, para começar, então, vamos falar sobre um pouco desse mel manuka lá da Nova Zelândia. É, ele é conhecido por possuir uma substância chamada OMF, né, fator único manuka. É uma substância não peróxido, né? E qual que é a vantagem de não ser um peróxido? Né? Algumas feridas ou néctar ou até o pólen pode conter uma enzima chamada catalase. Essa enzima catalase ela pode inibir a ação antibiótica do peróxido ou da água oxigenada. Então, esse mel possui essa substância, que tem o fator antimicrobiano altíssimo, né? E é vendido a um preço elevado, e muitas pessoas, principalmente na Europa, América do Norte, acreditam que o melhor mel do mundo é esse daí, mel manuka. Então, ele estudou algumas bactérias, alguns fungos e avaliou a atividade antimicrobiana desses méis e do xarope. Um dos fungos que ele avaliou foi o Trichophilus rubrum, que é um fungo que causa um dos causadores da onychomicose, que é a micose da unha do pé. Então, realmente, o mel manuka, vejam, é fantástico, né? Comparado com esses outros méis e o xarope, tem, né? Então, mel de açapeixe, mel de cipó-uva, mel de angico, só ele teve a atividade antifúngica. Só ele teve atividade antifúngica. Então, realmente, o mel manuka, a propaganda está certa. Agora, ele foi bem espertinho, esse autor. Ele colocou mel de abelha sem ferrão. E aí o que aconteceu? Aí foi surpresa. Ele, no caso desse Trichophyllus rubrum, que é esse funguinho que pode causar micose de unha, a atividade antifúngica dos méis da abelha canudo e da borá foi muito superior à atividade antifúngica do mel manuka, muito superior. Vejam nesse quadrinho, né? Alguns méis de algumas abelhas não teve atividade nenhuma e, como sempre, o xarope não teve atividade nenhuma. Né? Então, aqui, se vocês olharem no início da tabela, tem TA1 e TA2. O TA1 é o mel da Jataí, só que TA1 é lá de São Paulo, TA2 é de Minas. E então, o mel de Jataí, como se esperado, com certeza foi muito melhor que o mel lá de São Paulo. Né? A gente é uma brincadeira, né? Mas assim, isso depende da florada, né? Depende do enxame também, depende da sazonalidade, né? Então são vários fatores, né? Mas com certeza está em Minas, é importante. Então, por exemplo, o famoso coliforme fecal, Escherichia coli, né? Ele testou vários méis de Apis mellifera e realmente o mel manuka, comparado aos méis de Apis mellifera, ele é superior. Só que colocou mel de abelha sem ferrão, coitado. Né? O mel da miringuaçu, da iraí, olha só, já despontando aí um efeito muito maior como antibiótico, comparado ao mel manuka e ao xarope também. Pessoal, voltando, esse estudo foi feito in vitro, tá? Não foi feito em humano. Então, uma grande ideia seria, já que o mel manuka possui o UMF, né, que é o Unique Factor Manuka, por que não inventarmos um fator não peróxido das abelhas sem ferrão? Se a gente for traduzir para o inglês, USLBF, Unique Stingless Bee Factor. Né? Seria uma boa opção, um bom marketing. Né? E interessante, né? Porque para muitos as punks, o pasto apícola é mato. Né? Para nós, são plantas importantes. E veja esses dados que interessantíssimos. 195 mil espécies de plantas comestíveis contém aqui no nosso planeta. Só que nós utilizamos cerca de 300, que corresponde a menor que 0,1. E apenas 17 delas correspondem a 90%. Então, assim, a gente tem uma diversidade enorme, mas olha como é que a gente é restrito. É a mesma coisa quando a gente fala de mel. Né? Então, muitos conhecem mel manuka, ou querem, isso é muito comum na Europa, querem consumir mel manuka. Mas aqui a gente tem essa diversidade enorme nessa faixa toda do mundo, né? Nessa faixa tropical e subtropical, dessas abelhas sem ferrão, que podem e fazem produtos com potencialidades terapêuticas enormes, ou com sabores, aromas fantásticos. Né? Então, esse foi o tema do mel. A gente vai entrar um pouco na própolis. Então, o que é própolis para Aristóteles?
Olha só, se considera as abelhas uma colmeia vazia em um ar puro, elas coletam as lágrimas que saem das árvores, as quais são resinas de vários tipos de vegetações, para construir a sua colmeia. Então, isso é própolis para Aristóteles. Né? Então, eu tenho que desnobar um pouquinho aqui. Né? Então, essa é a doutora Vassaya Bankova, da Bulgária. Né? Eu tive a grande honra de fazer uma palestra com ela na Alemanha. Ela é pesquisadora de produtos apícolas, principalmente própolis, de meliponídeos e de apis também. Né? E agora o Chique Nativa, né? A doutora Gena, sou fãzíssimo dela. Professor Spencer, né? Um grande mestre. Chique também, né? Então, esse enxame todo, né? São pessoas fantásticas que realmente estão em contato com esses animais. E a gente aprende muito com as abelhas, com esses seres humanos maravilhosos. Né? E quando a gente vai falar de própolis, não importa a origem, sendo apis ou meliponídeo. Existem várias formas de extração. Existe a forma de extração no álcool, na água, em fluido supercrítico, em propileno glicol, né? Mas as mais comuns são a própolis extraída em álcool e própolis extraída em água. Então, assim, quem que pensa muito em própolis extraída em água? São os pais de crianças, né, pequenas e os donos de pets. Essas pessoas não querem oferecer, e com razão, álcool para suas crianças. Só que o que acontece? A solução própolis aquosa, ela é altamente instável. E por ser instável, existe a necessidade de se adicionar conservantes, né? Conservantes parabenos, e na maioria das vezes, essas substâncias, elas podem ser sim tóxicas, podem atrapalhar inclusive a fertilidade, tem poder cancerígeno. Então, o que a gente indica? Consumir apenas própolis alcoólica, ou se quiser alguns extratos encapsulados, tudo bem, mas extrato de própolis aquosa, os que eu conheço particularmente possuem conservantes, isso a gente deve evitar. Né? Então, para os pets, para as crianças, faz o quê? Ou manda colocar nas farmácias de manipulação, pedir colocar em glóbulo, ou comprar produtos prontos, né, em cápsula, ou pingar no copo, esperar 15, 20 minutos, uma parte do álcool é evaporada. Né? Então, a própolis possui várias atividades importantes para o ser humano. Né? Então, tudo isso é bem mostrado, né, em alguns estudos. Né? A propriedade anti-câncer é muito estudada. Então, assim, dos produtos apícolas, pessoal, são mais de 17 produtos apícolas. Né? Desde larvas, desde o cheiro da colmeia pode ser utilizado, né? O mel, pólen, própolis, samburá. A própolis é a mais estudada de todas elas, sendo que das própolis, a verde, aqui do sudeste brasileiro, é a mais estudada. Mas é importante, não é porque ela é mais estudada, é porque ela é melhor. Ela é mais estudada, apenas isso. Se me perguntarem, por exemplo, própolis de jataí, própolis de verde, qual é melhor? Não sei, não tem estudo para responder. Né? E a própolis, ela tem essa possibilidade eu chamo de mira laser. Né? Ela tem uma atividade antimicrobiana seletiva a alguns patógenos do ser humano. Né? Então, por exemplo, a nossa boca é lotada de bactérias, fungos, vírus. A própria já tem a capacidade, por exemplo, de matar especificamente algumas bactérias que causam cárie, né? Ou que causam periodontite, né, que inclusive tem relação entre essas doenças periodontais e alguns tipos de câncer. Então a gente pode, então, essa é uma pergunta que esses estudos deixam, né? Será que a própolis então previne esses tipos de câncer? Então, assim, eu não quero aqui afirmar nada, eu quero deixar você com muita dúvida. É o que acontece quando a gente começa a aprofundar nesse tema fantástico, nesses produtos fantásticos. Então, existe esse estudo, né, com a geoprópolis de Uruçu, um estudo muito interessante que ele avalia o potencial antimicrobiano. Né? Então, já o própolis, o que, que é? É própolis com cera e solo. Né? Então, esse estudo mostrou, por exemplo, que o própolis já teve atividade que pode acontecer.
ou então, o Natal Streptococcus mutans, que é o causador da cárie dental. E esse aqui, cenas para o próximo capítulo, né, professor Viana? Própolis azul de Mandaçaia, nos aguardem. Então, esse foi um livro que eu fui convidado a participar, para falar. Pacientes que utilizaram própolis verde e como no monte desse cara, eu tive um grande destaque, né? Tem que pegar uma lupa para ver meu nome. Bom, eu acredito que eu fui bem rapidinho, eu consegui terminar tudo certo, e agora a gente abrir dúvidas. Opa, tem muita dúvida, gente. Mais alto, pode, vamos dizer, perguntas. Diogo Zanon. Qual a melhor forma de conservar o mel de abelha sem ferrão, tendo em vista a conservação de seus benefícios? Desumidificação ou maturação? Realmente eu estudei todas as formas de manutenção desses méis, né, até para tentar manter uma flora desse produto. O melhor mel, potencialmente, é o mel maturado. Né? Por exemplo, a Juliana comentou ontem algo que eu não sabia que poderia ser possível, que ela falou de um mel de Mandaçaí que já tem 2 anos e não completou a maturação. Né? Mas, de maneira geral, a maturação ela é o melhor processo. Mas tudo tem que ser avaliado. Existe um outro processo, por exemplo, que é o de refrigeração. Só que, como foi comentado, o custo desse empreendimento ele sobe bastante. Arístides Paterno. Qual a dosagem de própolis para o consumo humano? A gente não sabe qual que é a dosagem que deve ser consumida. Não tem estudo falando tome isso e tenha esse resultado. Né? Mas alguns estudos mostram, e a nossa prática mostra isso também, que pequenas dosagens já trazem bons resultados. Né? Então, depende, tudo isso vai depender da concentração do produto, vai depender do período que queremos consumir esse produto. Né? Então, por exemplo, eu consumo diariamente 5 gotas de própolis das mais variadas possíveis. Eu tenho aqui em casa própolis de mandaçaia, própolis vermelha, própolis baiana, verde também, e cada dia eu vou consumir uma. Né? Eu acho que é interessante variar. Vamos lá. Tiago Donizete, como fazer a própria Jataí para consumo? Como coletar da caixa Jataí? Faz nas beiradas. Olha, essa pergunta é uma pergunta prática, eu vou deixar para os meliponicultores. Tá? Eu sou meliponicultor também, mas o meu estudo maior são os estudos, é a prática com o uso desses produtos, né? Eu vou deixar para os próximos colegas responderem, que tem muito mais prática do que eu. Né? Eu tenho poucos colmeias e a minha lida com eles ainda é muito pequena. Tiago Reginaldo, em um meliponário que visitei estava passando fezes na tampa. Essa ou essas abelhas que estavam passando ao entrar na colônia pode contaminar o mel ou o pólen? Obrigado. Então, essa pergunta é muito boa, né? Então, assim, o ideal é que haja um bom manuseio desse meliponário. Então, assim, deve ser ofertado a essas abelhas, né? Como isso, quem me ensinou isso foi a doutora Eugênia, né? Barros para ela poder levar para a colmeia, para fazer o batume, né? Para fazer as paredinhas da colmeia, para botar na parte externa, né? Mas até onde eu estudei, mesmo as abelhas coletando esses excrementos, essas fezes, o mel não é contaminado e ela não usa álcool gel. Interessante, né? Qual abelha produz o mel manuka? Apis mellifera. Apis mellifera. Existe abelha sem ferrão na Nova Zelândia? Olha, se eu não me engano, Nova Zelândia está em área subtropical. Deve ter. Doutor, tem informação sobre o mel da feiticeira. Mel da feiticeira. Não conheço. Interessante. Nunca vou falar. Meliponário Sampaio, Micael, o mel de jataí é seguro para pingar nos olhos conforme ditado popular? Interessante essa pergunta, né?
Eu aprendi, a primeira vez que eu ouvi falar sobre o uso do mel de jataí para problemas oculares foi num congresso de apiterapia da Alemanha, lá na Alemanha, na Sociedade Alemã de Apiterapia. Isso já tem uns 7, 8 anos. E depois que falaram lá, eu vi que realmente aqui no Brasil ele é muito utilizado. A gente escuta bons relatos, né? Eu nunca li estudos sobre isso. Eu sei que algum dos países aqui da América Latina até vende um colírio com mel de abelha jataí, mas mais informação que isso eu não posso oferecer. Jorge de Oliveira Diogo, parabéns, muito esclarecedor sua apresentação. Quais proporções e como preparar o própolis medicinal? Então, assim, uma receitinha que eu gosto muito é a que a Juliana, podem conferir na aula de ontem da Juliana, eu colocar uma pequena porção de água, porque existem frações da própolis que são melhor dissolvidas na água, sendo que a maior parte delas são dissolvidas no álcool. Então, pode olhar na aula dela que ela ensina direitinho a proporção. Tirei própolis, Jiraí, saiu vermelha. Nossa, o lábio inglês. Então depende da origem floral, né? Igual, por exemplo, o própolis de apis de manguezal, lá de rabo de bugio, sai vermelhinha. Se eu não me engano, da aroeira também pode ser vermelhinha, né? Muito legal, deve ser lindo. São própolis lindos. Meliponário Sampaio. Depois de quanto tempo abandonada a alimentação interna, posso considerar o mel puro novamente? Então, assim, essas perguntas práticas, né, eu vou deixar para os nossos colegas que têm muito mais conhecimento responder. O que o senhor pode dizer sobre o uso do mel de jataí no tratamento da catarata? Está repetindo a pergunta, né? José Dantas, boa tarde, próprio de melífona de própolis. Pode ser aproveitado para consumo humano? Sim, pode sim ser aproveitado. Pergunta devido à possível contaminação do barro. Parabéns. Obrigado, José. São muito poucos estudos desses produtos, né? E o ideal é que Então, assim, eu estou falando sim, mas assim, a gente não tem nenhum dado nem oficial para responder essa pergunta. A gente tem alguns estudos com geoprópolis, eu mostrei um, né, que mostra a própria juruçu e a atividade antimicrobiana antitumoral. Só que esses estudos, a maioria das vezes, como eu falei, são in vitro ou em animais. O ideal é que esse meliponário, o meliponicultor oferte para essas abelhas, né, no entorno dos enxames, barro, para evitar essa coleta de substâncias indesejáveis. Por cabala, o que o senhor agora, muito bom, acha do mercado de mel e própolis de abelhas nativas? De que forma poderíamos agregar valor aos nossos produtos e ganhar mercados além fronteira? Olha, essa pergunta foi respondida ontem pela Juliana, ela falou muito sobre isso. O que eu vejo que falta é conhecimento. Então, eu comento com muitas pessoas desses produtos, a maioria das pessoas que eu comento olham para mim como assim, né? Abelha sem ferrão, né? Igual a Juliana falou, mas pegou o ferrão e tirou? Como assim? Né? Então, a primeira coisa é conhecimento, é mostrar. É igual está acontecendo um movimento na alta gastronomia, utilizando esses méis. E eles às vezes sabem mais do que a maioria das pessoas. Né? Que, por exemplo, o mel da Borá tem um sabor, tem um aroma totalmente diferente de um mel da Jataí, que vai ser diferente da Jataí de Minas, de São Paulo, de outro estado, né? Que parece que no país inteiro essa abelhinha. Né? Então, eu acredito que um bom início é esse, né? Conhecimento, né? Mostrar para o mundo a existência disso. Né? Então, por exemplo, ano passado, quando eu fiz a palestra com a doutora Vassaya Bankova, da Bulgária, um apicultor, ele tinha mel de jataí e ele estava cobrando €1 para as pessoas pingarem esse mel nos olhos. Né? Então, é conhecimento, é mostrar, né? Mostrar a beleza, mostrar a importância para a natureza. Eu acho que tudo começa aí com conhecimento. Existe algum estudo sobre a qualidade da própolis da tubuna? Não me recordo. Girando com Jéssica Ferreira. Boa noite, pergunta. Tem como distinguir o mel verdadeiro de um falso em uma prateleira de mercado? Olha, essa pergunta eu respondi na minha apresentação e é uma pergunta muito boa, é uma pergunta frequente. Não existe, não existe maneira eficaz de avaliar. Tudo bem, porque assim, avaliar só se é mel ou não é, isso é muito raso. É igual avaliar se é ser humano ou não é, isso não fala nada da índole. Né? Então, o mel, para ter boa qualidade,
para ter um bom aroma, por exemplo, ele deveria ser cru, é importante avaliar o entorno desse enxame. Então, assim, são vários itens, além de ser mel verdadeiro ou não. Isso não é o mais importante. Isso é importante, mas não é o único item importante. O Birajara Inácio, doutor Micael, o papel do pólen na saúde. Ó, tem mel e própolis, mas tudo bem. O pólen, como a gente falou, é uma fonte proteica, né? É considerado um dos alimentos mais completos. E, no caso, quando a gente estuda meliponídeo, a gente fala do pão de abelha, é um alimento que ainda possui pré e probióticos, né? Então, com certeza, atua bem na flora intestinal e é um alimento rico em proteínas. Né? Existem alguns estudos, por exemplo, mostrando benefício na hiperplasia benigna de próstata do pólen. Né? É um super alimento que a gente pode consumir. Danilo Jack, excelente palestra, doutor. Um grande abraço da equipe Muda Moca. Obrigado, Danilo. Um grande abraço. Keren Abreu, obrigado por compartilhar conhecimento. Aprendi bastante hoje. Recomendo algum mel, alguma marca na Europa? Tem vários, né? Então, assim, no mundo inteiro existem empresas, indústrias fantásticas. No Brasil não é diferente, existem indústrias fantásticas. Mas a minha paixão são os pequenos apicultores. Né? Então, na Europa, eu conheço vários pequenos apicultores. Né? Então, eu até comentei há poucos dias no Instagram, eu achava que o mel que eu mais gostava era um mel de primavera do norte da Alemanha de Apis mellifera. Para mim, aquele era o melhor mel. Ele tem uma cor aperolada, um aroma, um sabor delicioso, uma cristalização pastosa. E eu descobri que o mel que eu mais gosto é o mel de uruçu amarela. Né? A região, não me recordo agora. Né? Então, eu indico você procurar apicultores lá na Europa. Se precisar de indicação, eu conheço vários. Na Lituânia, na Alemanha, na Suíça, na Eslovênia, eu já visitei apiários dinâmicos fantásticos. Né? Eu posso indicar. Querem abrir. Ah, tá. Alessandro Monteiro, um médico indicou a PAI, o própolis verde, no tratamento de um problema do rim. Este é algum estudo que indica que o própolis tem efeito. Estou lendo rápido, desculpa. Um médico indicou ao meu pai o própolis verde no tratamento de um problema no rim. Existe algum estudo que indique ou comprove que esse própolis tem efeito e possa ser indicado para esse tipo de doença? Sim, tem uma tese de doutorado, foi feita em alguma universidade aqui no país, e essa foi em seres humanos, né, pacientes com problema renal crônico, e mostrou que a própolis verde ela diminui a proteinúria, a perda de proteína pelos rins. Né? Então, mostrou um benefício muito grande da própolis verde para esses pacientes. Tá? Isso tem estudos, sim, em humano. É um dos poucos que eu conheço. Falar das doações. Então, tem um QR Code aqui pertinho na tela, e as doações que vocês fizerem hoje vão para o abrigo João de Freitas, aqui de Juiz de Fora, que abriga idosos em situação de risco social. Foi um local onde eu fiz estágio, na Faculdade de Medicina, né, e eles têm um trabalho muito sério, muito bonito com os idosos. Bom, eu acho que eu respondi todas as perguntas. Eu espero que eu não tenha corrido demais. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Né? Hoje teremos uma live com o professor Tiago Francoy, às 19 horas. E obrigado, até a próxima.